pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema é sobre hialuronidase, dicas de como usá-la com segurança. Nós vamos falar aqui sobre testes de alergia, intercorrências com preenchimento de ácido hialurônico e muito mais. Eu, doutora Cristiane Sonsino, estou aqui com ela. Gi, que prazer! Prazer novamente. A gente promete e cumpre, né, Cris? Estamos de novo ainda com esse tema aqui e agora com uma continuação para ensinar todo mundo a reconhecer o caso, se é uma isquemia que vai levar à necrose ou não, se está tudo dentro da normalidade. Como é que você faz para ter segurança na aplicação da hialuronidase? Importantíssimo, né, Cris? Muito, e porque no episódio anterior, né, a gente falou muito sobre... Você não sai colocando hialuronidase nos pacientes, porque pode, como você falou, pode ser um edema, que é típico do pós-procedimento, né? Vai acompanhando o paciente em casa, tal. Ai, mas será? Quando que eu tenho que falar para o paciente para ir lá na minha clínica? Eu acho muito proveitoso, né, e produtivo que a gente mostre aqui quando se trata de uma isquemia, né, para alertar os profissionais. Muita gente fica com esse medo, né? Nossa, se tiver uma intercorrência, eu sei avaliar essa intercorrência? Como é que eu avalio isso? Porque a gente começa o episódio passado dizendo, tenha na sua clínica. Mas a gente também precisa dizer, use com segurança. Como é que você faz isso? Vamos contar. Vamos mostrar? Vamos mostrar um pouquinho? Vamos. Como é que a gente faz essa avaliação? Hoje o episódio está bem objetivo. Nós vamos... Laurinha, depois Gi você pode trouxe um pôr na tela artigo pra aqui, gente, tá? né, Gi? Eu peguei artigos, vocês vão ver que eu não modifiquei nada, é a foto do artigo mesmo, tá? É um blog da Dental Kramer que colocou um caso clínico, tá? Sim. Eu não sei se o caso clínico é deles ou não. Eu não quis colocar fotos de colegas, eu acho que não vale nem a pena, nossas, né? Não. Não, graças a Deus eu nunca tive esse Pois problema. E eu acho que é legal colocar já para que as pessoas possam ler o artigo todo depois, tá? E para quem quiser tá o link, né? E é um relato de caso bastante interessante. Tem fotos de evolução, então a foto 1 mostra como é que a paciente se apresentou. Lembrando que no episódio passado a gente falou que a importância do atendimento rápido até 72 horas. Isso. Quanto antes, melhor. Em até 72 horas, você tem a reversão quase que de 100% ou até 100% da isquemia, né? Essa nova revascularização. Enfim, essa paciente já estava com 1 semana quando apresentou a primeira foto. Começou a demorar, hein, gente? Demorou um pouco, né? Com sinais bem clássicos, bem né? Clássicos. Então, a gente chama de pontos de atenção, né? O que seria um sofrimento tecidual, é um ponto de atenção. O que a gente vai olhar? Dor local. Não passa nem com analgésico, nem com anti-inflamatório. É uma dor intensa. É uma dor não é aquela dorzinha pós-procedimento que fica latejando, Isso, né? Não é uma... E é uma dor depois de 1 semana? Opa! Depois de 24 horas já é um sinal de atenção, já, né? Dor que não passa. Dor que não passa nem com analgésico. Um edema podendo ser... endurecido, não é aquele edema molinho que se tem depois no pós-procedimento, e perder um pouco a forma do lábio, se você notar. Porque quando a gente tem um edema pós-procedimento, do preenchimento, você sabe que é onde colocou, ele fica um pouquinho, mas não perde. Fica inchado, mas fica bonito. É um inchado bonito. Isso, maior do que vai ficar realmente, e não endurecido, não tem endurecimento. Tá? Esse já deforma um pouco, Esse tá um pouco mais deformado. Você pode ver que para um lado ele tá mais deformado que outro, né? Uma hiperemia. Tem um aumento de temperatura local. Então, mostra que pode ter uma inflamação significativa, tá? Mostra, então, nesse caso, que pode ter uma possível interrupção vascular, né? Sim, porque tem mudança de cor, né, Gi? Tem áreas roxas e áreas esbranquiçadas. Né? Isso, existe um termo em medicina que se chama patognomônico, que é um diagnóstico que não deixa dúvidas, tá? Nesse caso, esse diagnóstico vai ser pontos brancos. Se notou ponto branco,
é isquemia, né? Na dúvida, pode apertar o lábio com o dedo. Então, o paciente está na casa dele. Você fala, grava um vídeo para mim. Deixa eu ver. Faz um vídeo onde você aperta seu lábio e solta. Se reperfunde, não tá com isquemia, né? Se não reperfunde, ele piora e permanece com a ausência de coloração, é isquemia. Já é uma isquemia, né? Sim. Nesse caso, a gente vê o ponto branco até, né? Já dá Uma pra coloração, ver, você tem ponto branco, ponto azulado e ponto arroxeado. Sim. Porque pode ter no pós-procedimento uma hemorragiazinha ali, mas aí dá para identificar que é hemorragia. Esse você já tem uma coloração, você tem 3 pontos de coloração. O né? roxo pode ficar num preenchimento labial. Se pegar um vasinho, pode ser que o lábio inteiro fique roxo. O mais importante é fazer esse teste de perfusão, né? Aperta e vê se tem mudança de coloração ou não. Se não mudar a cor, fazendo a compressão, descompressão, quer dizer que ele está com a hipoxemia. Uma outra coisa que eu acho bastante interessante, que no labial, ela vai ter ferida dentro da boca, parece uma afta. É um outro ponto bastante interessante, tá? Outra coisa, Cris, que chama bastante atenção nessa foto, nessa primeira, eu não sei se dá para ver, mas tem alguns pontinhos mais próximos, mais para baixo do lábio, entre o queixo e o lábio, uns pontinhos com pruridozinho, você tem uma inflamação amarelinhas, como mini pústulas, né? Mini pústulazinhas, e essa também é um indício, tá? E você vê que ponto todo de o atenção. trajeto ali no queixo, né? Áreas em volta também Pra são baixo, acometidas. você tá notando. Isso, né? A região em volta também. Em volta fica acometido também. Porque assim, todo o trajeto do vaso, aonde irriga ou deixa de irrigar, vai ter manifestação, né? De uma eosinofilia, uma neutrofilia, né? Vai ser uma inflamação bem característica mesmo. E a gente falou assim, pede para o paciente te mandar uma foto, né? Muitas vezes acontece do paciente mandar a foto com o uso de pomada. E isso assusta um pouco. Então, você fala, nossa, o que aconteceu? Corre. Né? Na verdade, a segunda foto, eu não sei se as pessoas estão vendo com uma coloração boa, mas elas podem acessar esse artigo e ver. A foto no artigo está muito boa, dá para se ver que é pomada. Então, é pedir para o paciente mandar sem a pomada. Né? Sim. Mas já nota uma piora significativa. E essas lesões que parecem afta, né? Elas são provenientes da obstrução. Toda vez que a mucosa do lábio fica com a compressão do vaso, então deixa de ter hidratação e nutrição do tecido, gera vesículas, gera lesões ulcerativas, né? Secundária à isquemia. Como já faz uma semana, né? Agora, essas ulceraçõezinhas, essas lesões, elas podem acontecer na ausência de isquemia. Isso a gente já teve lá. Então, o preenchimento obstruiu algum canalzinho de lubrificação e hidratação, nada vascular. E aí, quando a gente fez a massagem, olha, nem aplicamos hialuronidase. A gente fez uma massagem para realocar o produto ali. Quando houve a desobstrução do canalzinho que estava hidratando o tecido voltou ao normal. Claro que meu queridinho é o laser. Então, apliquei laser 3 joules. Então, recupera bem essas lesões inflamatórias, né? O LED azul, ele é um bom hidratante. Então, acho que a fototerapia, ela deve ser associada tendo ou não isquemia, né? Num pós-procedimento de preenchimento labial, essa parte regenerativa, ela deveria ser obrigatória. É que o paciente muitas vezes não quer. Não quer voltar, ou não quer pagar para fazer. Você pode bonificar, mas a gente nota que mesmo bonificado, o paciente às vezes não volta. Ele só volta para o consultório se ficar com algum problema e ele vê que o problema sai fora do controle dele, que seja massagem, compressa fria e pomadinha. Quando ele vê que isso não resolveu,
aí ele aciona o profissional. É. E não deveria ser, né, Gi? Ô, Cris, muitas vezes há muitos relatos quando a gente lê de que o profissional não soube avaliar e disse isso é normal. Ah, e aí é pior, Dentro né? de 72 horas isso é normal. Uma semana com essa boca assim, vai... Não, aí, vai desinchar, é normal e tal. Então, às vezes o paciente até tentou procurar o profissional e trocou de profissional e aí ele foi Ou atendido. tentou resolver sozinho, o que é mais sério, né? Puxa, Gi, o retorno em 2 a 3 dias, ele é importante. Uhum. Porque se o paciente está tentando resolver alguma coisa sozinho, né? E a gente gostaria de ver esse paciente no retorno, né? Não só por foto, mas para fazer mesmo a estética regenerativa. Para ajudar na recuperação dessas lesões. Pode passar mais um, por favor. E aí a gente nota a evolução com necrose de tecido, bem característica, né? Pontos brancos de isquemia, né? Ali no começo a gente vê que só não estava chegando, tinha uma obstrução, né, vascular importante, que levou para uma isquemia e necrose do tecido. Importante, né? Isquemia seguida de necrose. Necrose são os pontos mais presos. Agora, o que chama atenção aí também, além da isquemia, da necrose, é o edema, né? Um edema bem importante, um inchaço, né? Um incômodo devia estar uma dor bastante significativa, né? Pode passar mais uma, por favor. E aí, após o tratamento com a hialuronidase, uma significativa melhora. E aí, o paciente, cerca de 2 meses depois, tirou uma foto. E aí, a gente nota que, sim, teve uma lesão de tecido e que ficou uma cicatriz. Se tivesse feito isso antes, não teria acontecido. Teria revertido muito antes. Com certeza, Gi. Né? Até que ficou muito bom. Se a gente for... E se fizesse a parte da estética regenerativa, né? Sim, poderia Se fizesse ozônio, laser, PDRN, exossomos, tópico, né? E não injetável. Não é nada para fazer nada agulhado agora, né? Agulhado só a hialuronidase. Certamente não teria a sequela tão importante. Você nota que ainda tem, né? Depois de 2 meses, o lábio inferior ficou com pontos bem... Vai continuar com um outro tipo de tratamento, certamente, aqui, né? Mesmo porque você tem aí uma pigmentação pós-inflamatória, né? Que tem que ser tratado. Tem bastante coisa ainda para fazer, um caminho longo a se percorrer. Longo, Porém, para demonstrar a ação da enzima mesmo, né? E no diagnóstico bem feito e rápido, o que pode ser feito. Muito provavelmente também tem casos que precisa adicionar a prescrição de antibiótico terapia, né? Nesse caso, ele prescreveu. Câmara hiperbárica. Nesse caso, ele colocou antibiótico terapia e algumas pomadinhas regeneradoras de tecido, como você falou, tudo top. E nesses casos, eles costumam, na diluição da hialuronidase, onde se coloca hialuronidase, soro e lido para não doer tanto, dá para se colocar corticoide na diluição. Então, é hábito, na diluição, acrescentar um corticoide, né? Você estava até falando da substância. A gente estava falando isso. Isso já para quando a gente tem isquemia, né? Pode colocar a concentração de 20% a 30% já nessa aspiração. Então, digamos que você tem uma seringa de 1 ml, para exemplificar. Você coloca, então, já diluída a hialuronidase, 70%, né? E o restante, 20% ou 30%, você vai colocar de um corticoide. Alguns colegas que trabalham com isso indicam o Triancil, que é a triacinolona, né? Que funciona muito bem. É um corticoide que tem uma ação anti-inflamatória mediana, mas muito boa. É para casos de ulcerações, mas ele também tem a função de ser anti-histamínico.
Então, para os pacientes que têm uma reação importante, que até você falou de alérgica, acho que a gente podia falar dos testes de alergia agora, é possível se fazer isso para diminuir a chance de ter uma intercorrência de alergia, né? Quando vê que o paciente é alérgico à hialuronidase, porque tem isso, né, pessoal? Então, uma coisa é você achar que seu paciente precisa fazer, né? Achar não, ter a certeza que precisa fazer a hialuronidase, mas e se você faz o teste e ele é alérgico? Né? Vai precisar aplicar. Então, ou se faz em pronto atendimento ou se faz no consultório. Mas para fazer no consultório, recomenda-se, além da prescrição oral, né? Do Alegra, né? Que a gente tem aí 180, né? Que é uma substância que tem um controle de reação anafilática, mas tem um nome comercial que é o Fenergan, né? O Fenergan é a prometazina, né? Se é feito também um comprimido ao dia, tá? No dia que se vai aplicar. E quando for diluir a hialuronidase, tem que diluir com corticoide junto, né? A prednisolona de 40 miligramas, né? Pelo menos nos 3 dias, no dia que aplicou e dias que seguem. Nos dias anteriores, a prednisolona de 20, tá? Nome comercial Predsim, mas pode ser a substância. Então, Alegra e o Predsim são nomes comerciais 3 dias antes. No dia, a gente acrescenta, né, o Fenergan, né? Que é importante. Mas aumentando a dose do corticoide para 40 miligramas, né? É lembrando que a gente não dilui ele no corticoide, a gente faz a diluição normal, no soro fisiológico e acrescenta dentro da seringuinha. O corticoide, ele entra em 2 momentos. Um que é via oral, comprimidinho, e o outro que ele para esses casos que a gente sabe que o paciente é alérgico, ele é acrescentado naquela mistura que já foi a diluição da hialuronidase. E tem o teste de alergia, né? Para quem não sabe, o teste de alergia, a gente faz o seguinte: dilui a hialuronidase 1 para 1, como a gente explicou. E em seguida, você vai fazer uma mini pápula. Escolhe uma região, tá? Por exemplo, nessa parte mais sensível aqui do braço. Escolhe uma região, faz uma mini pápula com 0,02, com o biselzinho para cima, só subcutâneo, bem superficialzinho, para você poder acompanhar essa pápula. Feito essa pápula, onde você infundiu o 0,2, né, 0,02 de hialuronidase diluída em soro fisiológico, você marca com a caneta no entorno, tá? Fez essa marcação, você vai para uma outra região e vai fazer uma pápula com soro fisiológico só. Não vai fazer hialuronidase diluída. Então, você vai ter um teste e um controle. O controle é você fazer pápula só com sorinho fisiológico e o teste é você fazer uma pápula com a hialuronidase diluída. Em torno de mais ou menos, isso vai depender do fabricante, mais ou menos 5 a 10 minutos, o que se espera de uma reação negativa, tá? Então, quando você circula com a caneta a pápulazinha que você fez, negativo quer dizer não houve alteração, não ficou vermelho, não deu exantema, quer dizer, não ficou alto, em relevo, né? Não coçou, enfim. E não houve aumento do diâmetro, isso é negativo. O positivo ficou vermelho, coçou, passou de 3 milímetros da borda da caneta que você fez o desenho e aquilo foi virando um exantema. Fica alto, fica em relevo, né? Então, aí a gente tem o teste positivo. Quando o teste é positivo e você não tem a possibilidade, né, de não usar a hialuronidase, porque assim, hoje a gente tenta realocar o produto, quando é possível, com fototerapia, radiofrequência, microcorrente, massagem, tudo que é calor e moldar, né? Moldou, ok. Não moldou,
né? Aí tem que ter a hialuronidase. Então, tendo uma resposta alérgica e você decidindo fazer, é importantíssimo que se faça junto com a área médica, porque isso pode ter um problema sério, né? Tem alguns profissionais que já utilizam diretamente o corticoide antes de fazer qualquer teste. Eles dizem, a quantidade que eu vou colocar, principalmente em lábio, é grande. Então, a chance de se ter uma reação alérgica também é proporcional, né? Então, alguns trabalhos de pesquisa dizem assim, e aí eu comecei a ler algumas coisas. O anti-histamínico atrapalha a enzima, a ação da enzima hialuronidase. O corticosteroide atrapalha a ação. Então, veja, a gente está falando de uma concentração pequena desse corticosteroide que vai ter uma ação muito boa nessa reação de alergias e dá uma prevenção muito boa. Aí você fala, nossa, mas que exagero. Não, a gente precisa tratar essa área de uma forma segura. E a área é grande e está mostrando isquemia. Ela está isquêmica. Então, a gente está falando de numa balança, né? E dizer, nossa, mas Cris, risco-benefício. Isso, você deu tudo isso. Poxa, a gente está colocando na balança o risco e benefício. Sim. Né? Bom, eu vou colocar uma quantidade grande para um lábio que está muito preenchido e que está com isquemia. Então, eu vou ter que ter na mão algum recurso. Talvez a quantidade que eu coloque numa olheira não cause uma reação alérgica, mas a quantidade que eu vou usar para esse lábio, sim. Porque aí está relacionada com a quantidade de hialuronidase que esse paciente vai receber, né? Então, alguns colegas já tem isso como protocolo. Injetável. Injetável, tá? Tem isso como protocolo. E aí vem o protocolo que você passa de oral para as pessoas reconhecidamente alérgicas, né? Isso é super importante. Olha, eu vou te falar que eu já coloco esse protocolo para todos. Todos os pacientes, sendo alérgico ou não, a gente faz esse preparo via oral. Porque a chance dessa hialuronidase... A quantidade é grande, né? Então, na prática clínica, eu já oriento a prescrição oral, independente do teste ter dado positivo. Sabendo que você vai colocar uma quantidade grande, porque você sabe que... Grande, gente, se for... Mas eu tô no mínimo. É meio ml. É bastante, né? O grande que a gente fala, não é tão... Mas é bastante. Mas mesmo no cheirinho. Quando olha, gente, mexeu com essa substância, a chance de dar alergia é muito grande. Né? E aí a pessoa não respira. A gente tá falando de choque anafilático, né? Vai risco de vida mesmo, né? Ô, Cris, outra coisa que eu achei muito interessante trazer para mostrar, você coloca de novo pra gente, um outro relato de caso, um outro artigo, também coloquei aí de onde foi retirado, a foto dele, não modifiquei nada, tá? A questão de uma erupção cutânea pustulosa após a injeção de preenchimento dérmico, interpretada como a herpes simples. A lesão muito, muito parecida, como a gente mostrou no começo aqui, que tem essas pustulazinhas, e é muito parecida, né? Lembra herpes, nesse caso. E aí só se tratou, em alguns casos, como herpes, tá? Nesse caso, ele tratou, para se ter, a gente olha na figura C, uma reversão muito significativa, mas ele não tratou só como herpes, ele usou a enzima. Então, em alguns casos, ele mostra nesse artigo que chegou para ele já com esse quadro, tomando o remédio, o antídoto para herpes, né? Mas que não melhorava. Sim. Entendeu? E aí ele continuou o tratamento e ainda com a reversão com hialuronidase. É bastante interessante, você vê que reverte bem, tá? Ela nesse caso, ela colocou aqui na asa do nariz, tá? E ainda, nesse caso, tratou com hialuronidase e não era herpes. Mas pode ser que tenha herpes. Pode ser que tenha. E se essa herpes vem de repetição, assim como ETIP, vai ter que tirar.
né? Ô, Cris, mas sabendo que a pessoa já tem herpes, entra no protocolo o medicamento antes até. Entra né? no protocolo, Então, sim. se você já notou que você já entrou no protocolo com... E não tá resolvendo. E aí apareceu dessa maneira, é um sinal. É uma atenção para isso, tá? Que pode estar uma obstrução. Porque por como mais... pode estar obstrução. E por mais que seja o ácido hialurônico um material biocompatível, ainda assim é um material, né? É um volume, é um material estranho. E algumas pessoas realmente são alérgicas ao produto. Então, existe um percentual pequeno, mas existe, de reação alérgica ao ácido hialurônico. E aí entra naqueles pontos de atenção que a gente falou, né? Esse Sim. pontinho aí é um ponto de atenção significativo que pode ser confundido com o herpes simples. Pode passar mais uma, fazendo favor? Tem fotos até no artigo piores, tá? Do que aquelas. São vários casos. Relatos de... Eu adoro relato de casos, né? Eu costumo pegar artigo, todos que são relatos de caso. O que fez, como é que foi, como é que evoluiu. Porque cada um responde de um jeito, cada um tinha uma história clínica, né? Aqui tem algumas fotos naquele artigo que não mostra... Porque o paciente depois não voltou. Sim. Então, não tem como ficou depois. E eu gostei daquela foto que mostra a reversão após a hialuronidase completa, mostrando que sim, realmente era uma isquemia. E aí, essa viralizou no TikTok, né? Ela apresentou uma ação, eles chamaram de bizarra, mas uma reação alérgica bastante importante, né? E que a gente pode prevenir com todo o teu protocolo. Isso e poderia ter sido prevenido. É reação alérgica da hialuronidase. Da hialuronidase, sim. E olha, você vê que ela falou, começou no meu lábio, e aí passou para o meu rosto, e eu comecei a sentir dificuldade respiratória. Então, a gente vê que esse caso é recente, e que estão aplicando a hialuronidase sem fazer tudo que a gente falou anteriormente. Então, fecha isso para a gente, mostrando a importância de se ter um protocolo bem planejado. Então, sim, muito interessante a utilização dela e com resultados muito bons em reversão, só que tem que saber utilizar com segurança. Fazer o teste de alergia, fazer o protocolo pré, inter e pós aplicação de hialuronidase. Porque isso poderia ter sido evitado. Com certeza. Com certeza isso aconteceu porque faltou um protocolo bem feito. E que risco, né? Colocar a vida em risco. Sim. Ela aí até tá brincando, todo mundo riu, é um caso bizarro. Poxa, mas isso é um absurdo, né? Sim. Pra gente isso é um absurdo. É um caso que eu falaria, meu Deus. Né? E é imediata, né? Isso é imediato. O profissional já estaria notando ali, no momento de aplicação, ela já estaria notando um edema um pouquinho diferente do habitual, né? Porque é na hora que vê. É na hora. E deixou embora. Fica com esse paciente um pouquinho ali, né? Fica um pouquinho, senta aqui um pouquinho. Eu quero te ver antes de você ir embora. Sim. Quer dizer, a pessoa saiu, foi embora, foi piorando. Deu tempo dela pôr em rede social. Olha só como é que isso foi evoluindo. Às vezes não dá tempo de ir para o pronto atendimento, para o pronto-socorro, né? Pois é. Então, um cuidado bem... A gente tem que ser muito cautelosa na utilização. Sim. Tem que usar, mas tem que usar com cuidado. Saber diluir, saber aplicar e também saber usar o protocolo pré, inter e pós hialuronidase. Isso. É isso, né, Cris? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio sobre identificando intercorrências, dicas, né? E como prevenir a reação alérgica relacionada à hialuronidase e como fazer o teste de alergia da hialuronidase. A gente espera ter contribuído aí um pouquinho com o conhecimento de vocês. Esse foi o nosso Beleza na Lata de hoje. Já aproveita, segue a gente nas redes sociais, curte, compartilha com aquele colega que você sabe que precisa aprender sobre hialuronidase e também
tecla aí no sininho para que você seja sempre avisado dos próximos episódios, que são sempre elaborados, estudados, para que vocês possam saber cada vez mais na lata sobre tudo que está relacionado à beleza. Meu muito obrigada, Gi. Obrigada, Palavrinha final. Cris. A gente sempre traz aqui uma ideia de possibilidades, né? Aqui a gente não tem o intuito de trazer uma aula completa sobre. Sim. A gente quer que vocês busquem essa informação. A gente dá uma Nutelinha do que é possível fazer, de que recursos você tem e como utilizar esse recurso e que cuidados tomar em cada etapa de um procedimento. Né? Mas são Nutelinhas, tem muito artigo científico. Para refletir. Tem muito... eu acho que é isso, é o fazer pensar. A gente está aqui para falar na lata, de falar para todo mundo. Pensem, estudem, corram atrás, procurem colegas, troquem informação. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Cris? É bem isso. Quando a gente procurou trazer esse trabalho para o público, é porque a gente... está trazendo aquilo que a gente já fazia. O que a gente conversa, como é que a gente discute caso clínico, o que a gente estudou e levava uma para outra que achava interessante, o que é novidade. Então, a gente resolveu trazer isso para todos, né? Sim. Mas isso é só parte de um todo. Tem muita coisa para se fazer, muita coisa para se estudar. Né, Cris? Esperamos contribuir com vocês nesse sentido. Até breve, gente. Um abraço. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.